Ok, muito bem. Aqui é o professor Fernando Francisco. Estamos estudando o assunto contagem e temos mais este probleminha aqui para a gente analisar. O problema diz assim: quantos números naturais maiores que 4.500 e de 4 algarismos distintos podemos representar com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Nesse problema, a gente vai observando os detalhes, né? Primeiro, ele deixa bem claro que são algarismos distintos, ou seja, eu não posso repetir algarismo. E ele tem um outro detalhezinho, que ele começa do 4.500. Isso vai dar um trabalhinho para nós, né? Porque ele não começa do 4.000, do 5.000, de um valor bem assim próprio, né? Ele começa de um valor intermediário. E aí, isso a gente vai ter que considerar. Então, a ideia é que a gente considere dois casos, né? E usar o nosso princípio aditivo. Eu posso contar, né? No caso 1. No caso 1, eu vou fazer 4.500 até 4.999. Vou considerar esse intervalo, mesmo sabendo que 4.500 não atende, que está repetindo aqui o 0, e o 4.999 não atende, que aqui está repetindo o 9. Nosso problema diz que são algarismos distintos. Tudo bem, eu estou lembrado desse detalhe, mas eu vou separar a minha contagem nesse intervalo. Primeiro 4.500 a 4.999, e no segundo caso, no caso 2, eu vou começar do 5.000, né, até o último número de 4 algarismos, que é o 9.999. Então, como não existe interseção entre esses dois intervalos, né, eles são separados, eu conto esse, depois conto esse e somo. Daí o nome princípio aditivo, né, eu vou somar as quantidades dos casos que eu identifiquei e separei no início da resolução do problema. Mas por que, professor, você fez essa separação? Porque observe que aqui no 4.500 ele vai me dar uma restrição para a segunda casa, né? Eu não posso contar, por exemplo, com 4.200 e alguma coisa. Apesar de eu ter o 4 na minha relação, eu tenho o 2 na minha relação também. Mas eu não posso, porque o 4.200 está fora do intervalo. Mas essa restrição da segunda casa, ela só acontece no primeiro caso, né? Nesse intervalo aqui. Nos outros não tem restrição na segunda casa, só na primeira casa. Então, vamos lá. No caso 1, observe que no caso 1, eu não tenho nem o que fazer com relação à minha primeira casa, porque ela já está definida, né? Ela vai ser igual a 4, certo? O intervalo é todo de 4.000, né? 4.000 e alguma coisa. Então, sempre aqui vai ser uma única opção, só tem uma opção aqui, que é o 4. Então, não confunda, esse 1 aqui não é o número, não é que eu estou trabalhando com 1.000, né? Não, eu estou trabalhando com a quantidade de opções que a gente tem para essa casa. Só tem uma, que é o número 4. Nesse caso, 1, né? Que a gente está vendo. Agora, na segunda opção, eu tenho quantos algarismos que eu posso colocar na segunda casa? Bem, eu já usei o 4 e não posso repetir. Para a segunda, eu posso usar o 5, o 6 e o 7. Mas não posso usar os outros, o 2 e o 3, que é exatamente o que diferencia esse primeiro caso. Então, eu só tenho 3 possibilidades para a segunda casa. 3. E preenchi 2 casas do meu número, com algarismos distintos. A casa seguinte pode ser qualquer um, desde que não seja o que eu já usei. Então, eu tenho quantos algarismos à minha disposição? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 algarismos. Não posso repetir, já usei 2, então aqui eu vou ter 4. E por fim, 6. Já usei 3, 6 menos 3, 3. Então, no meu caso 1, eu vou ter
a seguinte quantidade de números usando o princípio multiplicativo, né? 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 12, 36. 36 é a resposta do problema? Não, 36 é a quantidade de números desse primeiro intervalo que atende às restrições, às exigências, né, do meu problema. Agora vamos para o caso 2. No caso 2, é um pouquinho diferente, mas não muito diferente, né? Nós temos de novo 4 casas, só que agora eu vou começar aqui dessa casa que tem mais restrição, de onde nós normalmente a gente começa da casa que tem mais exigência, mais restrição, né? Quantas são as opções que eu posso usar para colocar nessa primeira casa? Bem, o número tem que estar nesse intervalo de 5.000 até 9.999. Logo, eu não vou poder usar o 2, nem o 3 e nem o 4. Eu posso usar o 5, o 6 e o 7. Então, eu tenho 3 possibilidades para cá. Preenchida a primeira casa, eu não posso repetir, né? Eu tenho 6 algarismos à minha disposição aqui. Então, só não posso repetir o primeiro. Então, fica aqui 5. 6 menos 1, 5. 6 menos 2, 4. 6 menos 3, 3, certo? Então, aqui eu vou ter a quantidade de números do meu caso 2, usando o princípio multiplicativo. Vamos procurar um caminho mais fácil. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 3, 9. Aqui vai dar 180, né? Porque 2 vezes 9 é 18, 20 vezes 9 é 180. Logo, a resposta do nosso problema é a soma dos números do caso 1 com a soma dos números, com os números do caso 2. A soma dos números do caso 1 com o caso 2 é 36 mais 180. Então, essa soma vai ser igual a 216 números que atendem à restrição do problema. Portanto, essa é a resposta, 216.